o Warwick, Rosberg, Alboreto, Mansell, Patrick Tambay, que tem 10 pontos. E logo depois do Tambay vem exatamente o Ayrton Senna, que tem 8 pontos no campeonato, mas que está fora desta prova. Problema que já foi exaustivamente explicado. Ele assinou um contrato com a Lotus para 85, 86. A Toleman não gostou muito e resolveu suspender o contrato do Ayrton. Tem nada, nenhum problema. Ayrton está garantido para a temporada de 85 com um grande carro de uma grande equipe para fazer seguramente uma grande temporada. Mas vamos ver agora as principais posições de largada para o Grande Prêmio da Itália, que começa daqui a pouco aqui em Monza. Sua 7ª pole position da temporada. Seu tempo, 1 minuto, 26 segundos, 58 centésimos. Com uma média acima dos 240 km por hora. A seu lado, na primeira fila, vai largar Alain Prost, da McLaren. Na segunda fila estão Hélio de Angelis, da Lotus, e o líder do campeonato, Nick Lauda, da McLaren. Terceira fila, Teofani, da Brabham, e Keke Rosberg, da Williams. Ayrton Senna, mesmo sem treinar, já que ele não corre mais este ano, teve mais uma prova de seu talento. Ayrton vinha largando sempre entre os 10 primeiros. E aí nós falávamos no problema do Ayrton, é que um dos novos pilotos da Toleman, só um deles larga, o Stefan Johansson, larga na 17ª posição, e o outro, o Pierluigi Martini, sequer corre porque ficou em último entre os 27 que treinaram para este Grande Prêmio da Itália. Aí nós estamos vendo a imagem de Derek Warwick, tem 23 pontos no campeonato, piloto a piloto, aqueles que estão colocados nas primeiras posições no grid de largada. O Warwick larga apenas a 12ª posição, ele teve problemas no treino do sábado, acabou ficando com o seu tempo de domingo, o seu tempo de sexta-feira, e larga em 12º. Daqui a pouco os carros vão para a volta de apresentação, para a volta de aquecimento de pneus. Vão correr os 5.800 metros do circuito de Monza, um circuito de muitas histórias, um circuito de muita importância no mundo da Fórmula 1. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. Bom dia, amigo da Globo. Lembrando que Piquet largando pela 7ª vez neste ano na pole position e ele ao lado de Alain Prost na primeira fila. Esta é realmente a briga que vai interessar Prost e Lauda. Prost na primeira fila, Lauda na segunda. Uma briga entre dois pilotos da mesma equipe, coisa que aconteceu pela primeira vez na Fórmula 1 nos anos 50 e 51, com Farina, Fangio e Fagioli brigando, todos os três correndo pela Alfa Romeo. Em 67 a história se repetiu com Dennis Hulme e Jack Brabham. Então na equipe Brabham, o Brabham era o dono da equipe, assim mesmo houve essa briga e o Hulme acabou campeão. Em 74 Nick Lauda e Clay Regazzoni brigaram entre si o tempo todo pela Ferrari. Quem ganhou o campeonato foi Emerson Fittipaldi. Em 81 a coisa se repetiu muito mais recentemente. Você se lembra a briga entre Carlos Reutemann e Alan Jones, que acabou custando também título perdido à equipe Williams. Agora é diferente. Agora a McLaren já tem o título assegurado e cada um por si, entre Nick Lauda e Alain Prost, cada um dá o máximo de si para lutar pelo título. O Lauda diz que ele merece mais o título. Faz 2 anos que ele trabalha com esse pessoal da McLaren. Ele começou esse desenvolvimento do motor Porsche e por isso ele se considera o piloto que tem mais razões para lutar por esse título dentro da McLaren. Agora o Alain Prost, você sabe, precisa muito mais disso. Ele mesmo diz, precisa acabar de uma vez com essa história de que ele é um piloto que não tem condições psicológicas para enfrentar essa luta final pelo título. Uma largada que deve ser sensacional, com Piquet lutando por mais uma vitória, ao lado de Prost, Hélio de Angelis e Nick Lauda na segunda fila. O Ayrton Senna, você sabe, ele larga muito bem hoje, ele larga aqui ao nosso lado, na cabine da Globo, e vai inclusive participar dessa corrida. Aí, portanto, a primeira participação de Reginaldo Leme. Nós vamos acompanhando. Você vai vendo os carros na volta de apresentação, no aquecimento de pneus, e você vai vendo no mapa o posicionamento dos carros no circuito de Monza, um circuito de alta velocidade. Vejam que a pole position de Nelson Piquet com 1 minuto 26 segundos 584 milésimos foi feita uma média horária de 241 quilômetros, 153 metros. É claro que na corrida o ritmo diminui um pouco, os pneus não são os mesmos, não permite a mesma aderência, não permite a mesma estabilidade e a mesma velocidade, mas é um circuito de altíssima velocidade, o circuito de Monza. Acompanha aí, eles estão
na parte mais lenta do circuito, mas se encaminham para a curva tomada à direita, a parabólica que dá acesso à reta dos boxes, onde o carro, uma curva difícil, uma curva longa, dá trabalho ao piloto, mas que permite uma entrada muito forte na reta dos boxes. Eles cruzam a frente dos boxes a muita velocidade e tem duas variantes logo a seguir, no final da reta dos boxes, o que dá muita mão de obra ao piloto. Aí vem ele. Você vai vendo o Piquet, vai vendo o Prost, vai vendo o De Angelis, vai vendo o Niki Lauda. Aí Nelson Piquet, Prost, De Angelis. Aparece o carro de Lauda, de Theo Fabi, de Keck Rosberg, de Nigel Mansell. Aí eles já apontam na saída da parabólica, apontam na reta dos boxes. Vão buscar cada um deles o seu posicionamento definitivo no grid de largada. Vai roncar mais alto o motor de cada um dos carros. Um momento de maior tensão, de maior expectativa, de maior apreensão por parte do piloto. Aí vem eles buscando cada um o seu posicionamento no grid. Serão 51 voltas seguramente de muita emoção neste Grande Prêmio da Itália. Estamos a 3 etapas do final da decisão do Campeonato Mundial em 84. Lauda ou Prost? Prost ou Lauda? De Angelis correndo por fora, querendo espantar a zebra. Nelson Piquet larga na pole. Aí estão eles. Primeira fila, Piquet e Prost. Segunda, De Angelis e Lauda. Terceira, Theo Fabi Rosberg. Derek Ongaro vai disparar a luz vermelha. E aí eles terão poucos segundos para a luz verde, para engatar a primeira, acelerar fundo e buscar a primeira variante no final da reta. Uma vaga no grid. Evan Wilkenrock não larga. Teve problemas no seu ATS. Luz vermelha. Vai pintar a verde. Luz verde. De Angelis força. Hélio De Angelis larga de forma sensacional, mas Piquet dá o troco por fora. Aí Piquet assume a liderança na primeira variante, De Angelis em segundo, Prost em terceiro. Também largou muito bem, pulou na quarta posição. Aí Piquet, repare, De Angelis, Prost, depois também, depois Mansell. Lauda ficou lá para trás, ficou para o oitavo. O Lauda foi atrapalhado pelo Patrese na saída da primeira chicane. Aí você vai vendo a liderança de Nelson Piquet. Vem puxando com ele De Angelis. Prost está pressionado ali por Patrick também. São os 4 primeiros. Aí tentando abrir logo na primeira volta Nelson Piquet. De Angelis, que forçou muito na largada, vem ficando para trás. Aí De Angelis, Prost também. O Mansell vem em quinto, mas o Rosberg aperta. Aí tem o Fabi, ultrapassando o Mansell. Vem bem o companheiro de Nelson Piquet. Aí Piquet, você vê como o Prost já parte para cima do De Angelis. Já tirou. A preferência da curva é para De Angelis, ficou por fora Prost. Tomou a segunda posição Alain Prost. Lauda vem se recuperando também. Já passou o Mansell, já vem na balada o Niki Lauda. Piquet em primeiro. Vamos às colocações. Prost em segundo. Também já subindo a terceira. De Angelis cai para quarto. Aí as Alfas andando junto. Você viu passar Stefan Johansson, que corre com o carro de Ayrton Senna. Vem lá atrás. Prost. E também apertando. Mais um belíssimo início de corrida. Patrick também. As colocações com Piquet em primeiro, Prost em segundo. O Piquet errou ali, deu um cochilo, saiu fora, foi para grama. Foi para grama perigosamente, mas se recuperou. Agora você vê uma extraordinária recuperação de Niki Lauda nesse início de corrida. E o Lauda avisou antes da largada. Nessa corrida, ele não poderia ter tanta paciência, esperar tanto o Alain Prost.
ele teria que partir para a briga, ele está em sexto agora, ele teria que partir para a briga em cima do Prost um pouco antes do que ele faz normalmente. Não poderia esperar nessa pista de Monza que o Prost encontrasse um bom ritmo de corrida para depois atacar, seria muito tarde. Prost vai tentando uma aproximação em cima de Piquet. Traz com ele Patrick também. Diminuiu muito o Prost e trouxe com ele também. Isso em relação a Piquet na primeira posição. Aí vem ele. Piquet. Também. Mansell em quarto. Del Fábio em quinto. Del Fábio já assume a quarta posição. É absolutamente impossível tentar falar alguma coisa quando os carros passam juntos aqui na reta dos boxes. Grande atuação de Del Fábio, que foi para cima do Hélio de Angeli, já tomou a ponta. Uma briga extraordinária entre Ferrari e Alfa Romeo nessa corrida. As duas são grandes rivais. E pela primeira vez nos últimos anos, a Alfa Romeo conseguiu largar na frente da Ferrari. E o Piquet, que depois daquela saída na grama, cai um pouco. O carro parece não render a mesma coisa. Você repara que o Prost já encosta, já vai dar caça a Nelson Piquet. Vem trazendo com ele também. E o Fábio, que estava mais atrás, conseguiu se livrar do Mansell, como o Lauda vem fazendo agora. Ele tentou, tirou, mas não dava. Preferiu ficar atrás do De Angelis. De Angelis é o quinto, Lauda é o sexto. Repare, como o Prost já vem chegando e colando em Nelson Piquet. Como o Fábio também vem tirando a diferença. Nick Lauda lá ao fundo tentando novamente a ultrapassagem em cima de De Angelis. A curva à direita, Nick Lauda já sai à frente, já ocupa a quinta posição. Portanto, o Piquet é o primeiro, Prost, o segundo também é o terceiro. Fábio é o quarto, Lauda é o quinto, De Angelis o sexto. São as 6 primeiras posições. Aí vai com problemas sérios, Prost. Você viu na mudança de marcha como fumou o carro de Prost. Vai abandonar a prova, Alain Prost, depois da terceira volta. Aí seguramente vai mudar o critério de corrida de Nick Lauda. Prost vai ficando e vai pintando, abandonando a prova. Com isso, Piquet folgou um pouco mais, porque eu também tenho que tirar o pé para não bater no Prost. Olha o Prost aí fora da prova. Estourou o motor Porsche da McLaren número 7 de Alain Prost. Isso muda toda a história dessa corrida. Certamente o Lauda agora vai correr de outra forma, completamente diferente do planejado. Muito azar do Prost, logo no início de corrida, ele fora. Agora, também forçou bastante em cima do Piquet. O Prost dizia ontem, inclusive, no sinal verde, que ele tinha apenas um objetivo. De qualquer maneira, sob qualquer circunstância, de qualquer jeito, chegar ao final da prova entre os 6 primeiros para marcar pontos, para continuar na luta direta com o Nick Lauda. Obrigado a abandonar a prova logo depois da terceira volta. Alain Prost estourou o seu motor. O também teve que tirar o pé para não bater nele, o Piquet folgou. Repare, o Piquet vai cruzar a quarta volta. Tem vantagem para também, segundo Fábio em terceiro, Lauda é o quarto. De Angelis o quinto, Alboreto o sexto, Mansell o sétimo. Quatro voltas foram completadas. E aí o Del Fábio aperta e aperta muito em cima do Patrick também. Agora, Galvão, você vê como realmente a falta de sorte persegue o Alain Prost sempre nas disputas finais de um título de campeão mundial. Ele dizia também numa entrevista que a grande razão da McLaren ter exercido um domínio tão grande no campeonato era a homogeneidade, tudo funcionando muito bem no carro. E ele dizia que realmente quebra de motor não tinha havido até agora em nenhuma prova do campeonato. Eles tiveram que desistir sim, mas por outras razões. E logo nessa prova decisiva para ele, uma quebra de motor. Aliás, foi a terceira quebra que ele sofre em Monza. Ele correu 4 vezes aqui, venceu uma e quebrou então 3 vezes.
Essa é a quinta vez que ele corre. Lauda corre pela 11ª vez e também só venceu uma. Você viu as duas Brabham? A do Piquet em primeira, a do Theophab em terceiro, como ela bate ali no chão. Na tomada da curva da parabólica, no momento da freada, como o chassi do carro bate. Piquet em primeiro também, segundo Fábio em terceiro. Lauda em quarto, os quatro cruzaram. De Angelis cruza em quinto, Alboreto em sexto. Mansell em sétimo. Ed Schieber em oitavo. Derek Warwick na nona posição. São os 9 primeiros. Depois de 5 voltas do Grande Prêmio de Monza. Alain Prost, uma das forças do campeonato. Vice-líder que está 1,5 ponto atrás do líder Nick Lauda. Foi obrigado a abandonar por quebra de motor na terceira das 51 voltas do Grande Prêmio de Monza. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí nós estamos de volta. Quando mais uma volta vai ser completada. Aí neste ponto eles entram pela reta do box. Piquet em primeiro também, segundo Fábio em terceiro. Duas Brabham, uma Renault. Lauda ainda não cruzou em quarto, passa agora. Você vai vendo os 3 primeiros. De Angelis cruza em quinto. Alboreto em sexto. Faz uma grande corrida Ed Schieber. Schieber passou em nono na quinta volta, passa em sétimo. E René Arnoux vai abandonando. A Ferrari de René Arnoux abandonando a prova na sexta volta. Aí você vai vendo como o Pé tenta fugir um pouco de Theophab e colocar um pouco mais de pressão em cima de Nelson Piquet. Aí os 3 primeiros, com uma boa vantagem para Nick Lauda, que vem na quarta posição. Pintou lá no mergulho o Nick Lauda. Aí os 3 primeiros. E aí o Arnoux abandonando a prova. Exatamente por onde Piquet, Também e Fábio vão passando agora. Também aparece Lauda em quarto. Alboreto já é o quinto. Já aparece com a Ferrari à frente de Hélio De Angelis. Alboreto é o quinto. Quando ele passar à frente da tribuna, o italiano vai ficar em pé. E vai a loucura. Alboreto largou em 11º. Ninguém levando fé na Ferrari no Grande Prêmio de Monza. Sete voltas completadas. Como eu dizia, chamava atenção quando o Alboreto passou em quinto. Fábio rodou. Theophab entrou forte na variante, colado ali atrás de També. Perde a terceira posição para Lauda. Perde a quarta para Alboreto. Perde a quinta para De Angelis. Perde a sexta para Schieber. Ficou lá para trás o Theophab. Portanto, Piquet em primeiro, também em segundo. Vai dando tudo certo para Nick Lauda. O Prost ficou, o Fábio rodou. Ligier vai ficando fora da prova. André de Césares. Motor Renault explodindo no circuito de Monza. Aí você vê a cortina de fumaça. E também resolve apertar em cima de Piquet. Repare como tenta chegar o També. Ele não tem mais o Fábio ali atrás. O Lauda já cruzou em terceiro. E tome gritaria da torcida italiana. Alboreto cruzando em quarto. O Rosberg parou. Keck Rosberg
Keck Rosberg estava na 9ª posição, abandona a prova. No final da reta dos boxes. Para a sua Williams Motor Honda. Um alto índice de abandonos nas primeiras 8 voltas do Grande Prêmio de Monza. Pilotos importantes, nomes fortes da Fórmula 1. Prost, Arnoux, De Cesaris, Rosberg. Aí Piquet firme na ponta, com também apertando. Olha o Lauda surgindo em terceiro. Vai aparecer o quarto Alboreto. Aí o Lauda contornando, o Alboreto mergulhando, trazendo com ele De Angelis. Em quinto, Shiver em sexto. Del Fabio está em sétimo, caiu de terceiro para sétimo. O Warwick é o oitavo, Mansell o nono, Lafitte o 10º. Stefan Johansson, que corre com o carro de Ayrton Senna, em 11º. Butsan em 12º. Patrese em 13º. Piercardo Guinzani em 14º. Você vai tendo uma geral do Grande Prêmio de Monza depois de 8 voltas. Piquet e também já completaram a 9ª. Eu vou lhes informar quando passar o Lauda. Passou agora. Vem bem atrás de Lauda. Ficou mais para trás o També. Num curto espaço, o També ficou para trás. Deve ter tido problema numa mudança de marcha. Aí ele vai tentar recuperar o terreno perdido. Aí estão Piquet também, tem óleo na pista. Você viu a bandeira em vermelho e amarelo. Alboreto, De Angelis, já se recuperando o Fabi. Já passou pelo Warwick, já passou pelo Shiver. Nesse momento, Galvão, o Alain Prost chega ao box, rodeado pelos guardas e um batalhão de fotógrafos. Lá vem ele, você está vendo aí, andando aparentemente calmo, mas com o campeonato quase perdido, a não ser, evidentemente, que ele vai torcer agora, é que para que Nick Lauda quebra. Ninguém a essa altura pode saber o que vai se passando na cabeça do pequenino francês Alain Prost. O Prost teve o título de 82 nas mãos e perdeu para Rosberg. Teve o título de 83 nas mãos, perdeu para Piquet. E agora? Vinha com o título nas mãos nas últimas provas, foi passado por Lauda e agora fica numa situação muito difícil. Lauda está em terceiro na prova, por enquanto marcando 4 pontos. Muita coisa ainda pode acontecer. Só o que não pode acontecer é o próximo marcar nada, porque ele já está fora da competição. E quem vem aí sustentando a vantagem em relação a Patrick Tambay. Lauda vem 7 segundos e 9, vem 8 segundos atrás de Tambay. 2 segundos a diferença de Piquet para Tambay, 8 segundos a diferença de Tambay para Lauda, que pintou lá. Repare que o Alboreto vai aparecer. Chegou um pouco mais próximo. Já atrás com ele até o Fabi. Rodou o Fabi, caiu de terceiro para nono. Já está em quinto. 10 voltas foram completadas. Aí Shiver e Warwick. Bom rendimento da Alfa Romeo. Pierre Shiver. Warwick força a ultrapassada em cima de Shiver. Enquanto o Fabi já ultrapassa Alboreto. Que bela corrida de Fabi, provando que realmente, no momento em que ele desistisse de correr nas duas categorias, na Fórmula Indianápolis nos Estados Unidos e na Fórmula 1, ele poderia render alguma coisa a mais. E realmente,
depois que ele desistiu definitivamente de sua carreira norte-americana. Ele já fez um 4º lugar no Grande Prêmio da Áustria, um 5º lugar na Holanda e agora está aí fazendo uma grande corrida, apesar do erro que cometeu. Aí essa classificação não está correta. A TV italiana coloca o Alboreto à frente do Fábio. Mas você vê aí o Fábio à frente do Alboreto. Aí você vai vendo o Piquet com o També, mas o Fábio já ocupa a 4ª posição, à frente de Alboreto em 5º e Hélio de Ângeles em 6º. Volta a apertar Patrick També. Volta a se aproximar muito de Nelson Piquet. Vai colocar pressão em cima do brasileiro na luta pela ponta no Grande Prêmio da Itália em Monza. Galvão, há uma diferença muito sensível entre os dois carros. Entre a Brabham do Nelson Piquet e a Renault do Patrick També. O Piquet escolheu pneus duros do lado de fora do carro, ou seja, do lado de fora das curvas principais que são para a direita. Ele usa pneus duros no lado esquerdo do carro e pneus moles no lado de dentro. E a Renault tem pneus duros, os 4 pneus duros. Você viu também o carro de Jacques Lafitte parado nos boxes. Ele estava em 9º lugar, não passou na volta anterior, foi para os boxes, dando pista de abandono. E a Williams vai ficando definitivamente fora do Grande Prêmio da Itália. Rosberg já abandonou. Fiquei em primeiro, também em segundo. Lauda terceiro. Fábio é o 4º colocado. Alboreto o 5º, Hélio de Ângeles o 6º. Schiffer o 7º. Warwick o 8º, Mansell o 9º. Johansson o 10º. São os 10 primeiros colocados depois de 12 voltas das 51 voltas do Grande Prêmio da Itália, Monza 1984. Olha o També em cima do Piquet. Aí o Piquet ainda entra na reta com vantagem. Não há possibilidade de uma aproximação maior de Patrick També para tentar tomar o vácuo e forçar uma ultrapassagem. Aí na freada para a variante no final da reta. Piquet em primeiro, também em segundo. Usam toda a pista, tudo que eles têm direito. Zebra virou pista, por cima dela e vamos embora. Aí volta a abrir um pouco Nelson Piquet. Estão na 13ª volta. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Aí nós estamos de volta. Tem uma acalmada aqui, porque quando os carros passam à frente do box é impossível tentar falar. Reginaldo, o problema dos pneus. Pois é, é fundamental a diferença. Aí está o Nigel Mansell, foi para a terra, levantou a areia toda, está tentando sair, mas não consegue. Agora as rodas de trás ficam cada vez mais, ele vai afundando, vai atolando e não vai sair. Bom, é fundamental a diferença no comportamento dos carros diante da escolha dos pneus. Essa mesma escolha que o Piquet fez, escolhendo pneus mais moles de um lado do que do outro, é que fez o Niki Lauda perder para o Alain Prost a última corrida na Holanda. Agora, lá era a Holanda, era um circuito, aqui é outro. Pode ser que essa escolha do Piquet seja certa. Ele tem pneus mais duros do lado de fora, do lado esquerdo do carro, porque as curvas de alta velocidade aqui em Monza são todas para o lado direito. A Renault do També não. Aí sim, o També corre com os 4 pneus iguais, 4 pneus duros. E quem pode explicar melhor isso, melhor o comportamento de um carro com esse tipo, diante dessa escolha, é o Ayrton Senna, que está aqui do nosso lado. Ayrton, você poderia explicar a diferença do comportamento do carro quando um piloto escolhe todos os pneus duros ou quando usa pneus duros de um lado e pneus moles do outro? Repetir com Ayrton aqui que é difícil de ouvir. O problema da diferença do comportamento de um carro, o Piquet escolheu pneus duros de um lado, moles do outro, pneus duros do lado, já que as curvas de alta são para a esquerda, lado esquerdo os pneus mais duros. E a Renault avisou que corre com os 4 pneus iguais. Como é que se comporta o carro? Qual é a diferença de um para o outro? Eu
acho que você escolhendo pneus iguais para todos os lados, você... acho que o Piquet deu uma explodida ali com o motor. Não sei não, fez uma fumaça. Mas a minha opinião é a seguinte: quando você escolhe pneus macios, você tem a vantagem de uma maior aderência, mas por um período mais curto, porque os pneus macios têm uma menor durabilidade, ok? Agora, quando você vai com os pneus mais duros, você vai ter uma velocidade menor em termos do tempo por volta, mas terá uma segurança maior durante a corrida inteira, tá? Nelson Piquet vai perdendo a primeira posição. Nelson Piquet, como o Ayrton chamou a atenção, quando ele mudou a marcha, saiu a fumaça. Imediatamente caiu o rendimento de sua brava. Ele passou aqui à frente com um barulho estranho. E imediatamente no final da reta dos boxes você pode ver, Patrick também assumiu a ponta. Nelson Piquet vai ficando para trás. E a tendência é o abandono da prova por parte de Nelson Piquet. Vamos ficar de olho que eles devem estar tentando apenas levar o seu carro para os boxes. Também assume a ponta. Já Nick Lauda vai chegar para assumir a segunda posição. Olha o Lauda chegando. E olha o Fábio colocando pressão atrás do Lauda. Também é o líder da prova. O curioso é que o carro do Piquet soltou fumaça 2 vezes seguidas, mas o Também não se aproximou. Esperou um pouco, aí sim, aí a hora que ele percebeu que o rendimento realmente caía, aí ele foi e passou. Patrick também, portanto, é o líder da prova na 15ª volta. Na 16ª, 15 voltas foram completadas. Aí também já começa a pegar tráfego. Já tem à sua frente o carro de Rottengarter, a Spirit de Rottengarter. Na 16ª volta começa a pegar trânsito. Enquanto Hélio De Angelis vai para os boxes. Mansell está fora e De Angelis vai parando. Vai tudo acontecendo como talvez nem o Lauda pudesse esperar. Mudanças radicais. Com também em primeiro, com Lauda em segundo, Fábio em terceiro. De Angelis nos boxes. Mansell fora, Prost fora, De Césares fora, Arnoux fora. E Piquet agora nos boxes. Como nós dizíamos, o Piquet apenas levou o seu carro para os boxes. Você vai vendo. Aí o Fábio, que já está à frente do Lauda. Mais uma incrível corrida até o Fábio. E o Piquet para a sua brava nos boxes. Aí está. Muita fumaça. Ele já bateu no cinto. Já pulou fora. E agora a equipe vai vendo o que aconteceu. Olha o Nelson Piquet aí. Já abandonou o carro. Vai tirando as luvas. Vai abandonando mais uma prova na temporada de 1984. Nelson Piquet. Passa a ser de Patrick também a liderança. A briga na segunda posição de Theo Fábio e de Nick Lauda. Mas o Fábio vai para cima do Nick Lauda. Faz uma corrida realmente impressionante. Theo Fábio, companheiro de Nelson Piquet. Eles estão na 17ª volta. Theo Fábio, eu confirmo, já é o segundo colocado, já está muito à frente do Lauda em terceiro. Portanto, também primeiro, Fábio segundo, Lauda terceiro, Alboreto quarto, Schivero quinto, sexto lugar para o Warwick. São os 6 primeiros colocados. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Nós estamos de volta. E você vai vendo o Patrick também. Ayrton, apenas 17 voltas de prova. O índice de abandono muito alto. E alguns nomes que ninguém poderia esperar nessa altura nas posições em que estão. Como o Theo Fábio em segundo, como o Schivero já ocupando a 5ª posição. Com os abandonos de Piquet, de Prost, de Mansell, de Lauda, de Rosberg. Carros que estão sempre
nessa prova? Bem, eu nunca corri aqui em Monza, eu não tenho muitos dados técnicos para oferecer, mas pelo que a gente está vendo, o índice de quebra está sendo altíssimo, provavelmente pelas características da pista exigirem demais do equipamento. Com isso, vocês já viram, com poucas voltas, tantos carros parando com quebra de motor e outras coisas mais. E, por consequência, os carros mais resistentes, mesmo sendo mais lentos, mas com grande resistência, já estão subindo de posição. É uma pista onde está revelando uma característica enorme do desgaste do equipamento. Aí, Ayrton Senna, em curtir conosco aqui na cabine da Globo as emoções do Grande Prêmio da Itália, Monza 1984. Senna, que já tem contrato firmado, garantido, assinado com a Lotus, uma grande equipe, para 1985 e para 1986. Aí também que segue firme na ponta. Vamos acompanhar, vamos sentir a diferença de També para Fabi. Ele vem alucinado na prova, o Theo Fabi. Olha aí, També passou, o Fabi já vem à frente do Lauda. Já faz uma corrida bem mais cautelosa o Nick Lauda. Ele saiu, foi atrapalhado pelo Patrese na largada, depois foi a luta. Não podia ficar para trás. Agora isso se explica muito fácil, Galvão. Você vê quanta gente tem ali junto com o Nick Lauda, precisando desesperadamente de uma vitória nessa temporada, e muita gente que nunca venceu uma corrida. Você vê o També, depois de um ano muito ruim da Renault, precisando dessa vitória de qualquer forma. O Fábio, muito criticado durante a maior parte da temporada, precisando, lutando por uma vitória que ele que nunca venceu em Fórmula 1, imagine o que representaria para ele uma vitória em Monza. Você vê o Alboreto, que venceu esse ano, mas que a Ferrari atravessa uma das suas piores crises. Você pode imaginar a luta do Alboreto para tentar essa vitória. E o Derek Warwick e o Ed Sheever, pilotos que nunca venceram um grande prêmio. É claro que o Lauda, precisando dos pontos e tudo mais, mas é hora dele tirar um pouco o pé e esperar uma definição do meio da corrida. É o momento exato de se dirigir com a cabeça, com calma, com tranquilidade, com experiência. E quem é que tem mais do que Nick Lauda na Fórmula 1? Experiência, tranquilidade. Aí ele ali na dele, levando a McLaren, esperando para ver o que acontece. Já lucrou muito nessa prova até essa altura. Nós estamos na 20ª volta do Grande Prêmio da Itália em 1984. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Nós falávamos sobre o Nick Lauda e o Ayrton chamava a atenção do que ele sentiu aqui do Lauda, acompanhando as últimas voltas do Lauda. Eu acho que está clara a posição do Lauda. Desde que o Prost abandonou a prova, ele se manteve ali entre os 3, 4 primeiros, diminuiu a pressão do motor para salvar o motor, diminuiu o ritmo em curva também, para economizar os pneus mais no final da corrida, quando é então a fase mais importante. E está mantendo apenas a distância para os dois da frente. Está observando, olhando, mantendo a distância, sem ir à luta. E sem dúvida ele vai manter esse ritmo até ter uma situação mais clara com relação aos dois que vão à frente dele, para depois, numa fase final, dependendo da situação, ir à luta e tentar uma vitória. À frente dele, como o Ayrton falou, estão Patrick També, 6,8 à frente de Nick Lauda, Theo Fabi 0,6 à frente de Nick Lauda e atrás de Lauda Alboreto a 7,8 e Warwick a 11,4. Aí, portanto, a posição dos primeiros. Já que também é o primeiro Fábio, o segundo Lauda, o terceiro Alboreto, o quarto Warwick, o quinto Ed Sheever, o sexto. Johansson é o sétimo, Patrese o oitavo, Guinzani o nono, Joe Gartner o 10º, Butson 11º, Palmer o 12º, Rotengatti o 13º, Berger
Berger o 14º e Surrer o 15º. Dos 26 que largaram, apenas 15 carros continuam na prova. Depois de 21 voltas. Os 3 primeiros completando 21 voltas. Também Fabi e Lauda. O 4º colocado, Alboreto, neste instante completa a 21ª volta. Aí você vai vendo o Theo Fabi, que é o segundo. Mais importante, vai vendo logo atrás Nick Lauda, que é o 3º na prova. E é o líder do Campeonato Mundial de Pilotos. Ele tem 54 pontos. O Prost, que é o segundo colocado, tem 52,5. E como o De Angelis ficou fora, também parou, isso quer dizer que agora, matematicamente, a parada é só de Lauda e de Prost. Aí, Fábio em segundo, Lauda em terceiro, e eles tentam diminuir a diferença para Patrick também, porque continua num ritmo muito forte o Theo Fabi, e o Lauda vai ali, só de companhia, só olhando para ver o que acontece. Primavera no ar, no pique da Globo. Os biquínis para o próximo verão e 2 campeões de ping-pong dão um show de humor. Hoje no Fantástico, 8 da noite. Aí nós estamos acompanhando a 22ª volta. Você vê aí. Você vai vendo os 4 primeiros. Os carrinhos dos primeiros colocados. Também, depois 2 juntos, Fábio Lauda, depois você viu o Alboreto. O mapeamento da pista, a posição de onde eles se encontravam. Olha aí como o Fábio foge do Lauda e chega no També. Tá chegando no També o Fábio. Olha aí, eu dizia que ele aperta o ritmo. Volta mais rápida. Exatamente a última. 1:32. A volta de Theo Fabi. Vai caindo muito a diferença de També para Fabi. Vamos ver no cronômetro na próxima passagem na reta dos boxes. No visual você sente, você vê aí que essa diferença cai. O Reginaldo dava diferença com 6,8 há 2 voltas atrás. Há 3 voltas atrás, para sermos precisos. Vamos ver. Ela seguramente está abaixo dos 5. Pelo menos o visual determina isso. Continua batendo ali. Na freada da parabólica bate a Brabham de Theo Fabi. E 25 centésimos. A diferença de També para Fabi. Olha como o Fabi abriu do Lauda. Também você viu, né? O Fabi não foi nem na zebra, ele foi na grama, por dentro da zebra. E o Lauda fez redondinho, para não forçar a McLaren. O Fabi partiu definitivamente para a briga. Ele fez 1:32,48 e o recorde oficial de Monza, que pertence a René Arnoux, é 1:33,61. A pista está ficando estreita para o Fabi. Olha lá. É na zebra de um lado, na grama do outro. Vai firme o italiano Theo Fabi. O trânsito de Thierry Boutsen para o líder Patrick também. Foi agitada a bandeira avisando ali o Boutsen que tem gente atrás querendo passar. E depois à frente está Piercarlo Ghinzani. E o Fábio vai se aproximar para encostar um pouco mais. A máfia no Brasil. Nesta segunda, 10h15 da noite. Minissérie em 10 capítulos na Globo. Em dificuldades, Patrick Também, para se livrar do tráfego de Thierry Boutsen. 3:27 a diferença. Nós marcamos 3:25. Pega uma carona ali no vácuo, Patrick Também. Botou por fora. Saiu bem à frente do Thierry Boutsen.
continua apertando. Agora, você disse agora há pouco que ele está usando toda a pista, zebra de um lado, grama do outro. Ele já viu uma vez que grama não dá certo, ele entrou e rodou. E deve tomar muito cuidado, como também o Patrick Tambert. Está aqui do nosso lado, chegou agora aqui em cima o François Resnaud, que foi um piloto que saiu da corrida logo no início, e afirmando que a pista está cheia de óleo e areia do pessoal que já passou pela grama. Muito perigosa, muito escorregadia a pista, segundo o François Resnaud. Olha aí, o Fábio já se livrou do tráfego. Já não há ninguém entre ele e o Tambert. Olha o cuidado do Lauda. Saindo lá do Guinzani, vai colocar a esquerda do Butsan. Olha o cuidado do Lauda para passar pelo tráfego. O Fábio foi que foi. Vejam só o Tambert. E o Fábio vem chegando. Ficou difícil pro Lauda. Saiu de um lado pro outro, saiu do Butsan. Com tranquilidade de que Lauda também deixa o tráfego para trás. Os 3 primeiros. Olha o Fábio como está em cima do Tambert. Já não há nem necessidade de marcar no cronômetro. É no visual. Passa Tambert, passa Fábio. Passa também Nick Lauda. 3 primeiros. Alboreto, o 4º colocado, vai demorar ainda uns 10 segundos para cruzar. Aí passando o Alboreto. Passou exatamente 11 segundos atrás do Patrick Tambert. O Warwick é o 5º, Schimmer é o 6º. Vamos ficar de olho na briga. Vale a ponta. Diferença cai para meio segundo. Olha por onde foi o Fábio. Já colou. E o Lauda vem junto. Isso determina, inclusive, que cai um pouco o rendimento do carro de Patrick Tambert. Porque o Lauda não está forçando nada. Mas ele vem na balada dos dois. Sentiu que dá para ele. Também Fábio Lauda. 3 primeiros. Prost, Piquet, De Angelis, Mansell, Lafitte, Rosberg. Todos eles estão fora. Lauda encosta no Fábio. A única coisa que pode se imaginar a essa altura, na 26ª volta, o Lauda chegou à conclusão que dá para ele. Não resolveu partir. Também é Fábio Lauda, os 3. Vão juntos para a variante ao final da reta dos boxes. A esquerda e a direita. Lauda não tocou em nenhuma zebra. Absolutamente diferença de cronômetro. A diferença aí está no visual e no apetite de cada um. Vai pra cima o Fábio. Lauda ficou mais lá atrás. Resolveu olhar. Aí vem os 3. Juntinhos numa briga bonita. Também Fábio e Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Aí você vai vendo a luta de Patrick Tambert e de Theo Fábio. O Alboreto é o 4º, confirmando o Warwick é o 5º, Schimmer o 6º. Nenhuma alteração nas primeiras posições. Apenas para você anotar aí aqueles que têm chance de pontuação. Vamos até o 10º. Johansson é o 7º, Patrese é o 8º, Guinzani é o 9º, Thierry Boutsen é o 10º. Isso quer dizer que apenas os 8 primeiros estão na mesma volta. E apenas 15 continuam na prova. São 3 pilotos
fases diferentes, com histórias diferentes, ocupando as 3 primeiras posições e com objetivos imediatos totalmente diversos. O També esteve na briga do título em 83. Fez uma temporada fraca, quando se esperava que ele, como primeiro piloto da Renault, viesse como fera, como grande fera do campeonato na luta pelo título. Precisa vencer para se reafirmar. Fabi, chegando na Fórmula 1, como disse o Reginaldo, passou pela Fórmula Indy, não fez um bom início de temporada, precisa se afirmar. E atrás vem o Nick Lauda. Não precisa de reafirmação, não precisa de afirmação, não precisa de espantar fantasma nenhum. Ele quer é ser, cada dia mais, um dos maiores nomes da história do automobilismo em todos os tempos. E aí os 3 completam mais uma volta. Também primeiro Fabi em segundo e Lauda em terceiro. São 28 voltas completadas, num total de 51 voltas no Grande Prêmio da Itália. Primavera no ar, no pique da Globo. Nós sempre gostamos de... Aí nós estamos de volta, ainda com a imagem dos 3 primeiros. Também Fabi Lauda. O Fábio ficou um pouquinho para trás. Agora ficou muito. Nessa altura, o Fábio ficou mais pro Lauda do que pro També. Olha aí, reparei. Aí bateu no chão outra vez o carro da McLaren, da Brabham. Ele freia, o carro afunda e bate o chassi no chão. É o Patrick També. É o Fabi. Nick Lauda. 29 voltas para os 3. Daqui a pouco cruza Alboreto em quarto. Passou nesse instante Alboreto em quarto. O Warwick passou em quinto. E o Shiver passou em sexto. Os 6 primeiros na mesma volta. Volta de número 29. Agora eles estão na volta de número 30. A máfia no Brasil, nesta segunda, 10h15 da noite. Minissérie em 10 capítulos. Reginaldo, nós já passamos da metade da corrida. E o També vai tendo muita dificuldade para se manter na ponta. Ele que conseguiu, do motor Renault e do carro Renault, um rendimento que a equipe não conseguiu durante toda a temporada. Veio conseguir agora na 14ª corrida do ano. Aí a equipe Renault preparada para uma eventual troca de pneu. Porque realmente o També agora começa a cair. Está difícil manter a ponta, está difícil segurar. O Fábio vem com tudo, Fábio com muita vontade, com muita fome, muita sede de uma vitória. Uma vitória que ele jamais sonhou conseguir na Fórmula 1 ainda este ano, depois de ter praticamente iniciado sua carreira numa equipe grande agora. Depois que, como eu já disse, encerrou a sua participação no automobilismo norte-americano. Ele vinha se dividindo e isso vinha prejudicando bastante. Agora ele está aí com tudo em cima do Renault, em cima do També, e está difícil também segurar a ponta. E o Lauda continua na sua, esperando. Você vê que às vezes ele aperta muito, às vezes ele se aproxima muito, mas não é ele que está acelerando mais ou aumentando mais a pressão do seu turbo. É diante de qualquer circunstância da corrida que ele se aproxima, porque ele está na sua, calma, tranquila, esperando ver o que acontece para lutar por alguns pontos a mais do que o que lhe daria o terceiro lugar. Você dizia do Fábio, talvez não estivesse sonhando com uma vitória nessa temporada e está aí em segundo, o dedo no gatilho, esperando para fatar o primeiro lugar. Tem mais, né? Há 7 anos que o italiano não vence em Monza. Quer dizer, tudo isso está passando ali na cabeça do Fábio. Já pensou? Ganhar esse ano e mais, ganhar em Monza? A galera vai à loucura, ele sai daqui como herói. E eu vou te dizer mais, a galera inclusive se divide, é muito difícil ela se dividir na torcida por esses 3 pilotos que ocupam a primeira posição, as primeiras posições. Também Fábio e Lauda. Porque são 3 pilotos que a torcida italiana admira muito.
O També, porque foi um piloto Ferrari que ocupou na Ferrari o lugar de Gilles Villeneuve, que é um velho amor dessa torcida, dessa fanática torcida italiana. O Fábio, por isso que você disse, é um italiano com chance de vencer uma corrida em Monza, o que não acontece há 7 anos. O Niki Lauda, todo mundo sabe, é a velha e maior paixão do comendador Enzo Ferrari. O comendador, ainda esta semana, analisando a atual crise da Ferrari, ele admitiu que o piloto que ele queria ter na Ferrari para o ano que vem era o Lauda, mas que custa muito para ele. Aí vão eles. Aí vão os três. Estão na 32ª volta. Aí embaixo você vai vendo o número dos carros e suas classificações. També, Fabi, Lauda, Alboreto, Warwick, Shiver, Johansson, Patrese, Ghinzani e Butsen nas 10 primeiras posições. Chegamos a 20 voltas do final. Isso porque 31 voltas foram completadas. Um total de 51 voltas no Grande Prêmio da Itália. 14ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos em 1984. Depois dessa, apenas 2 corridas para o final. Estava demorando para a TV italiana mostrar aí. Alboreto e sua Ferrari. Mesmo com os três andando juntos ali à frente, o Alboreto não consegue uma maior aproximação. Ele estava a 11 segundos, passa a ter agora 13 segundos de desvantagem para o primeiro. Você viu como também passou pelo Berger, como o Fábio também passou. E agora o problema é do Lauda, também já passou, sem nenhum problema. Mais tráfego para também. Outra vez o Rottengat. Sua Spirit número 21. Leva a segunda volta. Fabi saiu esquisito. Cresceu muito à sua frente. A traseira do Spirit de Rottengatter. Lauda já vem com mais cuidado. Foi lá na zebra, lá no mato, o Rottengatter para dar passagem para o Lauda. O Lauda agradece e vai embora. Aí os três saindo do tráfego. Também Fabi e Niki Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Aí na reta que antecede a parabólica, a curva que dá acesso à reta dos boxes. Também Fabi, Lauda, Alboreto, Shiver e Johansson. Isso é exatamente porque o Warwick não passou na volta anterior com sua Renault. O sueco Stefan Johansson, que corre no lugar de Ayrton Senna, ocupa a 6ª posição. Nós dizíamos do Warwick que não passou. Olha ele na areia aí. Atolado. A pista ficou muito estreita para o Warwick. E ele foi lá na areia, fora da prova. Estava na 5ª posição, Derek Warwick. A 5ª posição agora passa a ser de Ed Shiver, e o Johansson aperta muito em cima do Shiver na luta pela 5ª posição. O Toleman rende bem. Vem aguentando. A corrida estava boa para o Ayrton Senna. Olha os 3 primeiros aí. Eles vêm para completar a 34ª volta. Repito, um total de 51 voltas no Grande Prêmio da Itália. Aí eles entram na reta do box. Também ainda sustentando vantagem. Também
Fábio e Lauda. 3 carros e 3 motores diferentes. O motor Renault do També, BMW de Fábio e Porsche de Nick Lauda. Um motor francês e 2 vindos da Alemanha. E aí o quarto colocado, Michele Alboreto. 4ª posição e um 4º motor diferente. Uma Ferrari. A 5ª posição é de um 5º motor diferente. Um Alfa Romeo. E a 6ª posição de um 6º motor diferente. O Hart de Stefan Johansson. Fábio ficou para o Lauda. É a 3ª vez que ele de repente fica. É aquilo que disse o Reginaldo. Não é o Lauda forçando, não. Fábio, que por algum erro, por algum problema, de repente ele cai muito em relação, erra uma mudança de marcha, tem dificuldade para entrar uma marcha. E aí o Lauda cola nele. Vamos completar mais uma volta. Aí no meio da parabólica, entram pela reta do box. Pode ser que o Lauda tente, hein? De um lado e de outro. Entrou de novo no vácuo. A posição é que é difícil. Ele não pode arriscar. Vale o título para ele. Para o Fábio não vale tanto. Por isso ele não se arriscou. Estava boa a posição para ele tentar uma ultrapassagem. Por 2 vezes ele chegou a pegar o vácuo. Aí o Fábio já abriu um pouquinho de novo. Eles voltam a ficar razoavelmente afastados um do outro. Também é Fábio e Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí nós estamos de volta. Você vê a classificação depois da 35ª volta. Eles estão exatamente na 36ª volta. Com também Fábio, Lauda, Alboreto, Schieber e Johansson. Nas 6 primeiras posições. 35 voltas completadas. 16 voltas para o final. Aí são 16 voltas para o final. Terceiro lugar, dá ao Lauda uma vantagem de 5,5 pontos em relação ao próximo. O segundo dá 7,5 pontos. O primeiro dá 10,5 pontos para decidir o campeonato. Ou fica muito próximo de uma definição. Fica numa posição muito cômoda. Não seria aumentar a pressão do motor e partir para uma definição, ou ainda é cedo? Você no lugar dele, esperaria quantas voltas? Eu acho que experiência, o Lauda tem coisa o suficiente mais um pouco. E ele está esperando para ver se um dos dois comete algum erro ou uma quebra, sem ter que arriscar para obter esses pontinhos a mais. Agora, quando chegar mais para o final da prova, eu não tenho dúvida que ele vai, então, se nada disso acontecer, vai forçar um pouquinho e tentar com isso... Nossa, opa, ali foi difícil, hein? E tentar com isso a vitória na marra. Mas se ele puder ganhar na manha, sem arriscar uma batida ou uma quebra, ele vai ganhar esses pontinhos a mais tranquilo. Se for necessário puxar um pouquinho no final, eu não tenho dúvida que ele vai fazer, mas ele vai esperar para o último momento, até o finalzinho, para ter que arriscar um pouquinho. Aí Ayrton Senna, curtindo conosco, aqui na cabine da Globo em Monza, as emoções do Grande Prêmio da Itália em 1984. Você viu lá, quando o Ayrton até se assustou, quando o Gartner foi lá fora, saiu da pista para dar passagem para também Fábio e Lauda. Sempre a mesma história. Fábio encosta, sai, o Lauda fica ali. Mesmo ritmo. Ele se aproxima ou se afasta do Fábio de acordo com a tocada do Fábio. A máfia no Brasil. Nesta segunda, 10h15 da noite. Minissérie em 10 capítulos. Dá uma balançada ali o Lauda.
alteração nas 6 primeiras posições. Você vai sempre vendo os 3 primeiros e nós vamos informando que o Alboreto continua em quarto, 16 segundos atrás do terceiro. O Schieber continua em quinto, 16 segundos atrás do quarto colocado. E o Johansson está 1,5 segundos na 6ª posição, 1,5 segundos atrás do Schieber, que é o quinto. Olha o Lauda aí. Agora vai, hein? Aí você viu a distância do Lauda pro Alboreto que pintou lá embaixo. Lauda deve ter chegado à conclusão que está perigoso andar ali atrás do Fábio. Forçou. Por fora na reta. Vai ficar por dentro. Desistiu o Lauda. Ele tirou, ficou por fora na reta, mas estava por dentro. Tinha a preferência da primeira perna da variante, que é tomar da esquerda. Ainda não foi dessa vez. Dá a impressão, Reginaldo, ele chegou à conclusão que é perigoso ficar ali atrás. Ele quando entrou na parabólica, já muito mais junto do Fábio, ele planejou a ultrapassagem aqui em frente ao box. Acontece que o mesmo botãozinho de pressão que ele tem, o Fábio tem. Então no momento que ele botou do lado do Fábio e deu toda a pressão no carro, o Fábio também deu. E aí na entrada da chicane até daria, mas não na situação dele e com a experiência do Lauda. Ele não podia realmente arriscar e não arriscou. Olha ele colado de novo. Agora vai. Não foi dessa vez ainda. Mas ele vai, ele está tentando, o Fábio. Está avisando. Vou passar aqui. Vou passar ali. Se cuida que agora eu vou. Quando o Fábio olhar no retrovisor e já não achar mais, ele sai à frente. Resolveu partir a luta de Lauda. É um momento muito importante da prova e do campeonato. Repare como também com a briga dos dois também abriu. Agora o Lauda entrou um pouco mais longe. Mergulhou na freada. Vai tomar a variante juntinho. Também vai se aproveitando para abrir um pouco. Vamos ver. Ele repete no mesmo lugar da volta anterior. Já começa a buscar a posição de passagem. Já começa a perturbar a vida do Fábio. O Fábio já não consegue andar no mesmo ritmo. Já está ficando mais longe do També. É muito difícil você buscar o També que está à frente e tomar conta do Nick Lauda que está ali coladinho atrás, dedo no gatilho. Olha o Lauda. Aí ele tentou na última volta. Bem pertinho do Fábio. Saiu mais forte da curva. Ele saiu mais forte. Você nem vê o carro do Lauda. Vê agora ele colocar por fora. Fábio por dentro. Lauda por fora, mas a curva é para a direita. Nick Lauda assume a 2ª posição. Ele trabalhou como campeão. Perturbou a vida do Fábio de um lado, do outro. Freou até um pouco antes da curva anterior. Você vai ver na repetição. Ele freou até um pouco antes da curva anterior para sair mais forte. Aí no momento que ele passou, ele saiu para o lado certo, ficou com a preferência da curva direita. E aí passou por Fábio e assumiu a 2ª posição. O Ayrton, do meu lado, uma curva antes da ultrapassagem, ele fazia sinais, como quem diz agora vai. Porque aí deu a impressão de que ele freou um pouco antes para sair mais forte da curva. Exatamente, ele preferiu entrar mais devagar para sair mais rápido numa reta longa. Com isso aproveitar o vácuo e efetuar a ultrapassagem que seria inevitável. É apenas uma consequência de toda a classe que ele tem e experiência. E agora ele vai em cima do próximo, para valer. Aí você vai vendo o Alboreto. Portanto, também é o primeiro. Lauda é o segundo, Fábio o terceiro. Alboreto na 4ª posição, Schieber em 5º e Johansson em 6º. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior.
Iaço, força máxima em produtos e serviços. Passamos da volta de número 40. Aí você vê a classificação já mostrando Lauda em segundo. Fábio Alboreto, Schiever e Johansson. Patrese continua em sétimo. Inzani em oitavo, Gartner em nono, Sugar em décimo. São os 10 primeiros. Olha o Lauda aí. O negócio é o seguinte também. Se cuida que o homem vem aí. Aí você já vai vendo. Também Lauda. Aí você vai vendo o Nick Lauda na segunda posição. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Aí nós vamos viver as últimas voltas, as últimas 10 voltas, com muita emoção nesse grande prêmio da Itália, não tenha dúvida nenhuma. Como disse o Ayrton, como já tinha dito o Reginaldo antes, o Lauda agora foi a luta. Porque ele passou pelo Fábio, passou e foi embora. O Fábio já é um outro capítulo, uma página virada. Ele fez, inclusive, a melhor volta da prova até agora, com 32,57. Já é o novo recorde oficial do circuito de Monza. Repare como ele vai para cima do também. Você sentiu, da forma que ele fez a variante, como mudou a tocada do Lauda. Ele estava fazendo redondinho. Não tocava na zebra, nem na entrada, nem na saída. E agora já passou numa linha reta. Zebra de um lado, grama do outro. A pista vai ficando estreita e ele vai para cima. Aí a confirmação, 1:31,91. É uma nova volta. Uma nova volta, um novo recorde. Já bateu o seu próprio recorde. E já é o líder da prova. Deu gás no motor de Lauda e assume a ponta. Ele tinha realmente uma reserva muito grande no seu motor Porsche, na sua McLaren. Agora, sem dúvida nenhuma, ele atochou ali no Buster. Jogou a pressão lá em cima. Falou, é agora que eu vou. E foi. Assume a ponta de Lauda. Olha o replay aí, como ele passou fácil quando chegou no També. Aí você acompanhou mais uma vez a ultrapassagem de Nick Lauda em cima de Patrick També. Lauda é o primeiro També, o segundo Fábio é o terceiro. Alboreto o quarto, Schiever o quinto, Johansson é o sexto. São os 6 primeiros colocados. 42 voltas foram completadas. Estamos a 9 voltas do final. Nick Lauda tem 9 voltas para garantir uma liderança. Para garantir 9 pontos. Para tentar abrir 10 pontos e meio em cima do Prost. E aí, 2 corridas para correr na cabeça. O Fábio vai parar. À nossa frente, Theo Fábio para. Você vê aí. E aí os aplausos. E a gente fica sem entender direito. Se os aplausos são para esse italiano que fez uma bela corrida, ou se para o outro italiano que passou na Ferrari agora em terceiro. Primeiro os aplausos foram para a Ferrari e para o Alboreto. E agora o Fábio anda aqui pelo box, aplaudidíssimo pela torcida italiana. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí nós estamos de volta. A imagem do carro de Ed Schiever, que passa a ser o quinto colocado, porque o Johansson ultrapassou o Schiever. O Johansson assume a 4ª posição. Esse é o Patrese. A gritaria da torcida porque o També vai parando. Na frente do box o També vai parando. E aí o Alboreto vai para segundo. Alboreto cruza nesse momento em segundo. O italiano não quer saber do desespero do També, se ele fazia uma grande corrida. Alboreto em segundo. É motivo de festa.
Olha, o Lauda pode até sair daqui praticamente já como campeão do mundo, se ele mantiver essa vitória já quase assegurada. Agora, de qualquer forma, o italiano faz a festa com seus dois grandes heróis desse grande prêmio de Monza. Theo Fabi, depois da corrida excepcional, e o Alboreto, que na crise toda da Ferrari, de repente leva o carro à segunda posição ao momento. Nós vamos chegando ao final da prova. E o Lauda tinha o També próximo a ele, e agora tem Alboreto. Diferença de 10 segundos, quer dizer, o Lauda pode voltar aquela corrida de botar pressão no meio. E são várias alterações neste final de prova, porque o Johansson, que com a parada do També, com a parada do Fábio, ele já tinha ultrapassado o Shiver, podia subir para a terceira posição, parou no box. Aí você vê já o Johansson, mas o Fábio já parou também. Ele subiria para a briga na terceira posição com o Shiver, mas foi para os boxes para a troca de pneus. O Johansson e voltou. Com isso vai se aproveitar também o Patrese. Aí é demais para os italianos, hein? Lauda, Alboreto, Lauda que é ídolo deles pela Ferrari, mais Alboreto, mais Patrese. E sem esquecer do Shiver, que é norte-americano, mas piloto registrado pela Itália, mora em Roma desde os 2 anos de idade. É muito para a torcida italiana presente em Monza. Aí você vai vendo o Alboreto. Lauda vai lá na ponta. Final de prova. Carros vão parando. Butsan. Você veio encostando na grama. Alboreto aperta o ritmo. Traz com ele o Patrese. Patrese vai subir para a colocação de marcar ponto. Com a parada do Johansson. Com o abandono de També e de Fabi. Shiver já ocupa a terceira posição, você viu aí. 45 voltas foram completadas. Num total de 51. Esse incrível grande prêmio da Itália em Monza. Essa altura apenas 12 carros. 10 carros continuam na prova. Dos 26 que largaram. A torcida italiana agita bandeiras vermelhas e brancas da Ferrari na passagem de Michele Alboreto que você vê aí. Vai em segundo Michele Alboreto. A 20 segundos atrás do Lauda. Shiver é o terceiro. Com parada e tudo, Johansson é o quarto. Patrese é o quinto. E Ghinzani é o sexto. Agora, olha só. 6 primeiros. Um grande ídolo dos italianos, Lauda. E depois 5 italianos, um atrás do outro. Alboreto, Shiver... Ah, não, o Johansson. São 4 italianos, considerando o Shiver italiano. Alboreto, Shiver, Patrese e Ghinzani. E aí você vai tendo a imagem de Nick Lauda. Aí com cuidado levando a sua McLaren para as voltas finais. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. E Aço, força máxima em produtos e serviços. Aí vai Nick Lauda. Ele já completou 46 voltas. Aí parando mais um carro. Dando de longe a impressão de ser uma Alfa, é do Shiver. É de Ed Shiver que estava na terceira posição. É outro piloto que leva uma falta de sorte incrível, o Ed Shiver. Mas é impressionante como a história se repete a cada corrida para Ed Shiver. Ele faz sempre uma corrida excepcional, vai até o final lutando pelos pontos e sempre faltando 2, 3 voltas acontece isso com ele. Pois é, Ayrton. O Johansson que corre no seu carro pode subir a terceira posição. Por enquanto, Lauda na ponta. Alboreto em segundo. Shiver parou. O Johansson era o quarto. O Patrese o quinto, o Ghinzani o sexto. Só que o Johansson tem a impressão que não passou. Nessa última volta não passou o Johansson. Aí o Lauda.
passa nesse instante Stefan Johansson. Lauda vai aumentando a vantagem. Passa a ser de quase 25 segundos a vantagem de Lauda para Alboreto. 47 voltas completadas por Nick Lauda. Aí você tem a imagem de Nick Lauda. Ele está a 4 voltas do final, a menos de 4 voltas agora. De 9 pontos importantíssimos. Ele tem 1,5 ponto de vantagem para Prost. Prost abandonou na terceira volta. Cruza completando mais uma volta Nick Lauda. Aí Lauda, Alboreto, Patrese, Johansson, Ghinzani e Shiver. Só que Shiver já parou. E é o Gartner que ocupava a 7ª posição que vem para esse lugar do Shiver. O Johansson perdeu aquela posição na parada de boxe depois porque está muito lento na pista. Aí você vê o Alboreto. Segue aumentando a vantagem de Lauda para o Alboreto. Agora é de 25,28. 25 segundos e 28 centésimos. Estão a 3 voltas do final. Momento de muita expectativa. À nossa frente você não pode ver, mas o diretor da prova atravessou a pista correndo para já assumir a sua posição com a bandeira quadriculada em preto e branco. Lauda em primeiro, Alboreto em segundo, Patrese em terceiro. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iasso, força máxima em produtos e serviços. Aí a TV italiana vai mostrando o italiano Michele Alboreto e a Ferrari. Eles vêm em segundo lugar. Lauda vai mais de 25 segundos à frente em primeiro. Aí Lauda vem se aproximando para completar mais uma volta. Ghinzani já assume a 4ª posição. Dizemos que o Watson parou no boxe, depois demorou muito para passar. Vem caindo muito o rendimento de Stefan Johansson. Já está em quinto, já permitindo a aproximação de Gartner, que é o sexto. Totalmente desequilibrado o carro de Johansson, você pode ver aí. E se ele realmente cair, quem vai chegar aí parando o Johansson? Parando o Johansson na chicane. E quem vai subir é o Berger. E aí, curioso, os 6 primeiros pilotos, os 6 a marcarem pontos nessa corrida, serão 4 italianos e 2 austríacos. Vamos nos aproximando do final, 2 voltas para o final. Vai na ponta dos dedos, com a pontinha da sapatilha, levando a sua McLaren Nick Lauda. Vai buscando abrir 10 pontos e meio. E aí o Prost terá que partir para 2 corridas suicidas. No Grande Prêmio da Europa em Nürburgring e no Grande Prêmio de Portugal no Estoril. Aí você vai vendo a equipe McLaren esperando para comemorar a 10ª vitória em 14 corridas. Poucas vezes na história um esquema deu tão certo. A McLaren é a dona absoluta. E agora é o Ghinzani que para, Galvão. Outro italiano fora da corrida. Depois de tudo aquilo, depois de toda aquela festa da torcida. Lauda vai para o final. Piercarlo Ghinzani, que estava em quarto, também parando. Aí vem Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Imagens inéditas do Campeonato Mundial de Surf disputado na África do Sul. E Hélio Costa entrevista Paul Newman. Hoje no Video Show, 12:30. Aí nós estamos a 1 volta do final. Aí você vê passando o Patrese, terceiro colocado. Logo atrás dele está o Gartner, que corre com o segundo carro da Osella. Vai ocupar a 5ª posição. Pode ocupar até a 4ª, porque o Johansson parou, o Ghinzani parou, o Gartner pode ser o 4º.
Berger o quinto e Rottengarter o sexto. Vejam só os nomes que estão entre os que estão pontuando. E aí a coisa fica ainda mais curiosa, porque pela primeira vez na história da Fórmula 1, 3 austríacos vão marcar pontos na corrida. O Lauda, o Gartner e o Berger. Só que Lauda vem se aproximando da vitória. O diretor de prova está aguardando o Nick Lauda na reta dos boxes. Lauda vem buscar mais uma vitória na temporada. Nick Lauda vem buscar a sua quinta vitória na temporada. Vem buscar 10 pontos e meio de frente para a Prost. Vem colocar a mão no tricampeonato mundial. Aí vem Nick Lauda, braço direito erguido. Nick Lauda, 24ª vitória de sua carreira. Quinta vitória na temporada. Mais do que nunca, favorito absoluto. Líder absoluto do Campeonato Mundial de Pilotos em 1984. Andreas Nikolaus Lauda, austríaco de 35 anos, Alboreto Cruz em segundo. Nick Lauda, que carreira, 24 vitórias. Muito próximo, incrivelmente próximo de um tricampeonato mundial. Cada vez mais perto, Reginaldo Leme, de ser um dos maiores, um dos 3 maiores nomes da história do automobilismo em todos os tempos. Patrese cruzou em terceiro, confirmando Lauda em primeiro, Alboreto em segundo, Patrese em terceiro. Johansson, Gartner e Berger vinham na mesma volta do Ghinzani, que parou, e devem completar as 3 outras posições. Nick Lauda, de novo ele, que corrida! Quando precisou, cabeça teve. Quando teve que forçar, soube forçar como poucos. Grande vitória de Lauda. Só a experiência de 12 anos de Fórmula 1 é que pode dar a um piloto a qualidade, a categoria, a paciência, a frieza de Nick Lauda. 24 vitórias. Hoje é um dia de festa, um dos dias de maiores festas, de maior festa para Nick Lauda. Hoje ele está igualando a um grande personagem da Fórmula 1 que está aqui presente a Monza, como esteve sempre, quando corria, e depois como um homenageado eterno dessa torcida italiana que sempre lhe foi muito grata, que é Juan Manuel Fangio. Hoje Nick Lauda iguala o número de vitórias de Juan Manuel Fangio na Fórmula 1, 24 vitórias. Mais uma e ele alcança Jim Clark, outro nome inesquecível da história da Fórmula 1. E aí então a meta passa a ser as 27 vitórias de Jack Stewart. Aí então, certamente, Lauda já será o maior nome da história do automobilismo. E praticamente agora como um tricampeão mundial. Aí nós acompanhamos a vitória de Lauda. Lauda, Alboreto, Patrese, Johansson, Berger e Ghinzani. Não houve a possibilidade do Gartner completar na 6ª posição. Aí a classificação dos 6 primeiros depois de 51 voltas. Grande vitória de Nick Lauda. Daqui a pouco ele terá uma grande festa no box aqui em Monza, neste circuito tão importante, onde ele comemorou o seu primeiro título mundial em 1975. Lauda foi terceiro naquela corrida. Regazzoni ganhou. Emerson foi o segundo. Lauda foi o terceiro. E aqui comemorou o seu primeiro título mundial. Voltou a ser campeão em 77. Está com tudo para ser campeão 7 anos depois, em 1984. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Vamos ver a festa de Lauda. Vamos ver como ele se comporta, já que está tão próximo de um tricampeonato. Cada vez mais chegando próximo a ser o maior nome entre os pilotos no retrospecto, na importância, no tempo de participação, na história do automobilismo internacional. Primavera no ar, no pique da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta ao final da prova. Aí você tem as imagens, os torcedores comemorando mais uma vitória de Nick Lauda. E nós vamos aproveitar e agradecer a presença do Ayrton Senna, que esteve conosco, acompanhando todas as emoções desta corrida. E eu gostaria que ele dissesse a emoção que sente um jovem piloto como ele, um brilhante futuro pela frente, isso ninguém duvida. Grande revelação da temporada de 1984. Ayrton, você sonhava com a Fórmula 1, chegou, venceu a sua primeira temporada, porque você foi um vencedor nessa temporada, e agora evidentemente você começa a sonhar com a primeira vitória, com a possibilidade de um primeiro título. O que você sente quando vê essa figura gigante de Nick Lauda, este nome maior do automobilismo, prestes a conquistar um tricampeonato, a ser um
mais do que nunca uma lenda, um grande nome, talvez o maior da história do automobilismo internacional. Não, eu tenho uma admiração enorme pelo Lauda, ele é realmente um campeão, já mostrou isso 2 vezes, está mostrando pela 3ª vez esse ano. É de certa forma frustrante estar aqui do lado de fora, sendo que você poderia estar ali participando da corrida, estar lutando com os outros pilotos. Eu espero que continue assim, que o Niki Lauda inclusive vença esse campeonato. Eu acho que ele é o que mais merece de todos os pilotos aí. Nesse ano de 84 venceu o Campeonato do Mundo, e tentar aprender muito com ele no ano que vem. Acho que ele vai continuar correndo ainda, e eu vou estar na Lotus no ano que vem, dando o melhor de mim, lutando para valer e tentar aprender o máximo possível desses campeões. Da Lotus, uma grande equipe que pode dar condições de vitória, de uma primeira grande vitória na Fórmula 1. Não, sem dúvida, a Lotus é uma grande equipe, tem nome, tem tradição, tem equipamento, e eles estão dispostos para valer para o ano que vem, e a gente vai estar lá para valer. Vamos ver se a gente consegue, vai ser difícil. Aí nós vamos para as imagens finais da festa. Público correndo, buscando a frente da torre central, de onde está o pódio no circuito de Monza. Aí está chegando o Niki Lauda, vai chegar com ele Michele Alboreto, e também vai chegar Riccardo Patrese. A festa não poderia ser maior para os italianos. Repare a vibração que eles têm com Lauda, porque este homem conquistou 2 títulos mundiais inesquecíveis para os italianos, porque conquistou pilotando uma Ferrari. Ele tem à sua direita o atual piloto da Ferrari, o italiano Michele Alboreto. À sua esquerda, um piloto da Alfa, também um piloto italiano, Riccardo Patrese. Aí você vai vendo, Niki Lauda ao centro, vai receber louros da vitória, a taça, vai ouvir o hino de seu país. Ele tem um italiano à sua direita e outro à sua esquerda. E o italiano toma conta da pista, da reta dos boxes no circuito de Monza, fazendo a festa. Aí Lauda vai respeitosamente recebendo todas essas homenagens. Siegerehrung für Niki Laudas 24. Grand Prix-Sieg, und Sie haben, glaube ich, mitbekommen, wie Alboreto und Patrese Lauda gefragt haben, was ist mit deinen Rückenwirbeln, war alles in Ordnung, und Niki Lauda hat ihnen bedeutet, ja, offensichtlich hat alles gepasst. Es ist keine Frage von Tapferkeit oder besonderem Mut. Mit einem herausgesprungenen Wirbel kann man einfach nicht fahren, weil man, ja, das sehen Sie, Niki Lauda hat, glaube ich, doch ein bisschen Schmerzen. Man bekommt dann einfach keine Luft, und man kann nicht atmen, man muss einfach dann aufgeben, und das hat Niki Lauda ja auch gestern im Training gemacht, vor Schmerzen schreiend, hat er mir nachher erzählt, durch die Parabolika-Kurve gefahren. Aber heute mit dieser Bandage hat alles funktioniert. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind zufrieden. Niki Lauda steht vor seinem 3. Weltmeistertitel nach diesem triumphalen Sieg in Monza. Ich darf mich für Ihnen verabschieden und gebe zurück nach Wien. に実はなってしまいました、さあ F1 レジェンズ84年のシリーズはこれが最後ということになりますので、ではですね、ここで1984年シーズン終了時のドライバーズポイントをご覧いただきたいと思います。ニキ・ラウダ72ポイント、アラン・プロスト 71.5 ポイント、ラウダにとりましては77年フェラーリでのタイトル以来7年ぶり3度目のチャンピオンです。プロストはこの年もわずかの差で2位、3位にはロータスのエリオ・デ・アンジェリスが入っています。そしてシーズン終了時のコンストラクターズポイント、マクラーレン圧勝で1974年以来10年ぶり2回目のコンストラクターズタイトルです。3連覇がかかっていたフェラーリは結局2位、ロータス、ブラバン、ルノーという結果になりました。
なおティレルのポイントはドライバーズ、コンストラクターズともに剥奪、全線失格となっています。では改めて小倉さん、はい、この84年シーズンの総括をお願いします。はい、マクラーレンタグポルシェ、そしてミシュランも合わせてですけれども、圧倒的に強かったですね。はい、もうちょっとね、退屈症候群に入るぐらい強かったですよね。それから、特筆すべきはホンダが、ダラスでまず優勝ができた、これが大きかったですね。それから